Olha como o dia está hoje. O dia está hoje bem diferente. O dia está hoje de quê? De Mamãe Noel. Estamos iniciando o quê? O Natal. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. E o nosso assunto é dando continuidade ao assunto da aula passada, que foi o quê? Verbos. Só que hoje é o quê? Conjugação dos verbos. Ó, está no plural. Então são os verbos regulares e irregulares. E aí, vamos aprender cada um. O que quer dizer verbos regulares? Verbos regulares são aqueles que não sofrem nenhuma alteração no radical. Por exemplo, tia fala, o verbo é falar. Se tia fala, conjugar o verbo falar, primeira pessoa quem é? Eu. Eu o quê? Falo. Apenas tia trocou o AR pela vogalzinha O. Então não houve o quê? Alteração no radical. E isso aqui, tia, irregulares? Sim. Irregulares, eles sofrem mudanças. Mudanças o quê? Expressivas no radical. Presta atenção nesse verbo que tia vai falar, o verbo ter. Olha, ter. Quando tia fala ter, é T-E-R. Quando eu vou conjugar na primeira pessoa do plural, é o quê? Eu tenho. Então, houve o quê? Uma mudança expressiva. Em quem? No radical. Tia trouxe aqui para vocês um modelo de uma conjugação de quê? De verbos. Que tia já falou na aula passada, que tem as três pessoas do singular. Quem é as três pessoas do singular? Vamos ler com tia. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas é a terceira pessoa do plural. Então, essas três aqui é do singular. Essas três aqui é de quê? Do plural. Só que tem aqui um modelo do verbo que? Dar. Ele está no quê? No futuro do pretérito. Ó, eu daria, tu darias, ele ou ela daria, nós daríamos, ó, plural, vós darieis e eles ou elas dariam. Então, te explicou o quê? Quem é as três pessoas do singular e quem é as três pessoas do plural. Ô tia, por que tem aí ando, indo e indo? Tem a ver com o verbo? Tem sim. Essas palavras terminadas em ando, endo e indo indicam o que? As pessoas do verbo no gerúndio. Olha que interessante. Ando. Tia vai citar uma frase para vocês. Por exemplo, as crianças estão pulando. Ó, tia usou ando. Pulando é do que? Do verbo pular. Então, se você usar pulando, eu estou trabalhando o quê? Gerúndio. Indo, tia? Sim. Tia pode usar o quê? O verbo correr. João está o quê? Correndo. Ó, o verbo correr, tia usou correndo. E indo, tia? Ana está sorrindo. Então, tia usou sorrindo do verbo quê? Sorrir. Então, não esqueçam. As palavras terminadas em ando, endo e indo são pessoas de quê? Do verbo onde? No gerúndio. Preste bem atenção. Vamos repetir. As pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela. Eu é a primeira, a segunda é tu, a terceira é ele ou ela. Primeira do plural, nós, a segunda vós, a terceira eles ou elas. Verbo regular é o quê? É aquele que não sofre mudança no radical. Irregular faz o quê? Sofre. Eu sei que vocês prestaram bem atenção. Vamos fazer o quê? A nossa prática. Olha, preste bem atenção. Tia colocou aqui 3 questões. Essas 3 questões estão referentes ao que? A atividade de vocês no livro. Tia vai explicar uma questão de cada. Por exemplo, aqui esse número 1.
Deu para vocês perceber que colocou essa frase: viajaremos bem cedo. Na questão do livro, está pedindo o quê? Você vai dizer a pessoa do verbo e vai dizer em que tempo está. Se fala viajaremos, estou falando de quem? Nós. Então, se é nós, é o quê? Primeira pessoa do plural. Aí quer saber o quê? O tempo do verbo. Então, o quê? Futuro. Entendeu? Já essa questão aqui, que está no livro de vocês, está pedindo o quê? Está trabalhando o verbo estar no indicativo para você completar o quê? As frases. Olha essa frase. Elas dançando no baile. Qual palavra que vai se encaixar aí? Presta atenção. Elas. Se eu estou falando elas, estou falando de quê? Da terceira pessoa do plural. Então, elas o quê? Estão, ó. Elas estão dançando no baile. E agora? Tu fazendo ginástica? Quando estou falando tu, estou falando de quê? Da segunda pessoa de quem? Do singular. Tu que estás. Tu estás fazendo ginástica? Estou fazendo o quê? Uma pergunta. Então, tu é a segunda pessoa do singular. Nós é o quê? É a primeira pessoa do plural. E agora aqui, tem uma questão aqui no livro de vocês que vai fazer o quê? Você vai trocar as palavras tem por possuir, que vai ter o mesmo significado. E a, pelo mesmo significado, que é o quê? Existir. Olha essa frase. Quantos selos você tem? Eu tenho o mesmo significado por questão de quê? Possuir. O que há no guarda-roupa? O que há no guarda-roupa? Há vai ter o mesmo sentido de quê? De existir. O que existe no guarda-roupa? Entendeu? Então, há com o sentido de existir e tem com o sentido de possuir. Eu sei que vocês prestaram bem atenção, tá certo? Então, agora vamos fazer o quê? A nossa atividade no livro. Olha que interessante, na página 131 tem o que? Umas tirinhas. E você vai colocar na letra A qual o verbo regular que aparece no último quadrinho. Você vai observar o verbo e vai colocar aí. E a letra B, você vai prestar atenção nesse aí, ó, preparar. Então, você vai circular o que? O radical desta palavra. Na página 132... está dizendo aí que você vai separar o radical das terminações. É tanto que tem aí o modelo. Por exemplo, chutar. Chute, aí mais AR. Se eu juntar, o radical vai ter o que? A palavra? Chutar. O número 3 tem aí a historinha que vocês gostam bastante, que é a historinha de Chapeuzinho Vermelho. Você vai ler aí. Na letra A, você vai dizer quantos verbos regulares aparecem no texto. E quem são eles? Na letra B, você vai escrever esses verbos no infinitivo. O número 4, você vai ler as frases e indicar a pessoa e o tempo dos verbos. Tia explicou a vocês. Vai dizer qual é a pessoa do verbo e que tempo está na A, na B e na C. O número 5, você vai circular as terminações de cada verbo e vai escrever a que conjugação ela pertence. Tem aí o verbo sair, brincar, comer e dançar. E cair. O número 6, você vai fazer o quê? Formar palavras a partir do radical. Tá certo? Tem aí vende, só está até o D. Essa palavra continua. Converse e compre. Na página 134, vocês irão conjugar o verbo dar no futuro do pretérito. O número 2 tem aí bastante palavras. Aí você vai tirar essas palavras e colocar quem pertence ao verbo ter, quem pertence ao verbo estar, o verbo haver e o verbo ser.
Na página 135, você vai completar estes espaços com o verbo estar no presente do indicativo. A letra A, letra B, C e D. E o número 4 vai completar com A, com sentido de existir, e tem o sentido de que? Possuir. A, B, C, D, E e F. O número 7 tem outra tirinha aí muito interessante. Você vai observar e tirar dela os verbos irregulares. Já o número 5, você vai marcar, preste atenção, qual das frases abaixo apresenta um verbo irregular destacado. Preste atenção à pergunta. O número 6, você vai retirar desse quadro os verbos auxiliares e escrever abaixo. Já na página 136, você vai completar as frases usando palavras com ando, endo e indo. Por exemplo, as crianças estão o quê? Pulando no parque. E o número 2 também vai completar com as palavras com gerúndio. Ando, endo e indo. Tchau, até a nossa próxima aula.